Confiança se constrói, né? Sem dúvida, sem dúvida. Confiança se constrói. Daí você vai construindo e tenta trabalhar menos, né? Em coisas que você não precisa, como marketing. E a gente pensa muito sobre como que a gente ajuda o cliente a desenvolver essa estratégia internamente para casar com a agência. Se você não consegue ter uma interlocução adequada com a sua agência, ela não te demonstra porque tecnicamente o modelo A é melhor que o B, tem algumas questões que a gente pode ponderar. A própria agência não sabe. Você produz aquela petição inicial linda, aquele embargo lindo, manda para o cliente, ele te liga de volta e falando, mas não dá para mudar isso, não dá para mudar aquilo, não dá para trocar essa linha. Não, daí você fica bravo, não fala para o cliente, mas fica bravo. Ele não entende que isso aqui é técnico, que eu estudei para fazer isso, mas o que ele está me pedindo para mudar? É só por um capricho dele? Toda hora tem esse tipo de conversa, né, Gabriel? Com certeza. Olha, eu sou Alexandre Seco, esse é o Gabriel Aturi, a gente está aqui no programa Advocacia S.A. pensando na possibilidade de um advogado contratar o publicitário para escrever os embargos de declaração. Certo. Não ia dar certo. Eu duvido. Eu também. Eu duvido que ia dar certo. Então, a mesma coisa que sua agência... É a mesma coisa que sua agência pensa quando o comitê de advogados se reúne para discutir, mas não dá para pôr isso aqui um pouquinho mais para lá? Mas não dá para... E quando eles pedem para a gente fazer o negócio na internet, naquele formato blocado, assim, igual peça judicial, sabe? Que assim é reto dos dois lados. Aí não dá. Porque tecnicamente não dá, porque a internet ela não aceita essa formatação. Ela tem que ser... E fica ruim. E fica ruim, porque fica um monte de... Na imprensa a gente chamava assim de caminho de rato, aquele monte de branco, então não funciona. Então, é uma técnica, essa é uma técnica bobinha até. Sim. Mas o marketing, eu falo isso sempre falo. Então não vou falar agora. Mentira, eu vou falar mais uma vez. Ele é estudado como ciência há muito tempo. Então, você faz em matéria de comunicação e marketing, tem razão para você fazer de um jeito ou não fazer de outro. E eu espetei aqui os nossos queridos amigos advogados, mas é óbvio que o cliente ele tem o dever, tem o direito de pedir para você mudar aqui, de pedir para você mudar ali, é óbvio. E a agência é óbvio que tem que atender. Mas tem um limite, que é o limite da técnica. Exatamente. Se o teu cliente pede para você mudar a petição, você muda também. Mas tem uma hora que ele está falando para você, dá para tirar isso aqui? E você vai falar, não dá. Porque daí não vai dar certo. Porque o processo civil manda que tem que ter. Aí você explica para ele, é técnico. Exatamente. Não é uma questão de desejo, de linguagem, tem uma razão. No marketing, as coisas, muitas delas, também tem uma razão. Exatamente. Também tem uma razão. E eu acho que, como você bem colocou, o cliente é óbvio que sempre vai zelar pela sua imagem, ele tem essa preocupação natural, que o ideal é que a agência também incorpore isso em todo o trabalho para que não exista nenhuma questão. Mas, eventualmente, você recebe lá algo que vai divulgar a sua empresa e fala, poxa, eu eventualmente preferia que fosse assim. E aí eu acho que tem um ponto muito interessante, que existe uma diferença enorme entre algo que está tecnicamente adequado ou tecnicamente inadequado e algo que é a sua preferência. Eu gostaria mais que fosse assim, gostaria mais que fosse assado. E, novamente, o cliente tem toda a prerrogativa para dizer eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Mas isso não significa que o que você gosta vai funcionar melhor. Então eu acho que tem aí um equilíbrio, né, obviamente, entre como você quer transmitir a sua mensagem e qual é a técnica para que ela seja transmitida do jeito que você quer. A técnica. E eu acho que tem uma outra coisa mais que vai um pouco antes disso, que advogado, ele entende que ele está numa
numa jornada técnica, Certo. cheio de código, de regra, enfim. Engenheiro, idem. Médico, idem. Uhum. Profissional de comunicação não tem assim o código da publicidade moderna. Certo. Não é uma profissão regida por uma técnica tão restrita. Eu tinha um amigo chato que era ele é, né? Ele é piloto de avião. Ele diz: qualquer piloto pode fazer um jornal, mas quero ver um jornalista pilotar um avião. E eu falo, mas eu quero ver alguém ler um jornal ditado por um piloto. Fazer o jornal todo mundo faz, né? Quero ver um jornal ser lido. Não conheço esse jornal. Inclusive, ele fez o jornalzinho da associação dele. Ficou um horror. Daí ele veio me pedir para fazer. Eu falei: não, faz você, uai. Ué, qualquer piloto consegue fazer um jornal. Consegue fazer. É a minha mensagem maldosa para ele. Aproveitando aqui a oportunidade para mandar um pequeno recado aqui. Eu acho que se você não consegue ter uma interlocução adequada com a sua agência, ela não te demonstra porque tecnicamente o modelo A é melhor que o B, tem algumas questões que a gente pode ponderar. A própria agência não sabe. Certo. Então você fica numa discussão de opinião. Eu acho que ele acha que aí lascou, é fla-flu, todo mundo perde. Claro. Não tem jeito. Se ela não está conseguindo demonstrar essa técnica, eventualmente vocês precisam conversar melhor. Uhum. Agora, se você não está aceitando que existe técnica, é um problema. É um problema, porque daí no contrato piloto. Exatamente. Eventualmente você precisa trocar de agência, eventualmente você precisa avaliar se esse é um tipo de serviço que você quer, que você consegue aproveitar nesse momento, né? Porque... Exatamente, até porque tem muito dado hoje para a gente verificar se as coisas funcionam, se não funcionam. E a agência está ali fazendo as coisas e medindo e avaliando e escrevendo de uma forma A ou de uma forma B. A gente comentou aqui uma história de um texto, de um artigo que chegou quadrado, técnico, rigoroso, assim, sabe? Petição ao STF, enfim. Daí você redige, dá uma suavizada e fala, mas aí mudou totalmente o meu texto. Mas então você quer que o seu texto seja lido por quem? Exatamente. Só porque tem um conhecimento técnico à altura disso que você escreveu. Né? Claro. Não, mas eu queria que ele fosse mais lido. Mas então, para ser mais lido, ele precisa ter uma linguagem que seja entendida por mais pessoas. Exatamente. E não é essa, é outra. Uhum. Então é uma conversa, às vezes, que ela fica complicada, né? Eu acho que tem aí uma coisa que, enfim, e a gente pensa muito sobre como que a gente ajuda o cliente a desenvolver essa estratégia internamente para casar com a agência também, né? Porque não é que isso é um problema de um escritório ou de outro, ou de uma empresa ou de outra. Não, é um problema. É uma questão. É um problema. A gente enfrenta em muitos projetos. Então é pensar, bom, como que a gente se comunica para que isso funcione melhor? Como que a gente troca informações para que isso funcione melhor? Mas quando você chega ali num relacionamento profissional que está funcionando, em última instância, se você confia na agência, você confia no profissional de comunicação que você contratou, você precisa aceitar a sugestão dele. E daí sua vida vai ficar mais fácil, né? Sem dúvida. Você estabelece um regime ali de confiança e você não precisa aprovar cada vírgula, né? Claro. Cada linha, meu Deus, o que eu falo é tão complexo que... calma lá, né? Eu acho que essa relação de confiança ela precisa ser estabelecida. A agência precisa entender que de cá tem um conteúdo técnico, esse pessoal de cá tem que entender que se ele quer que esse conteúdo técnico tenha um alcance maior, ele precisa ser oferecido em outra linguagem. Exatamente. Conversando com o diretor de uma editora outro dia, a gente estava discutindo, tem teses extraordinárias. Ele me falou, o cara, ele faz uma tese para o doutorado dele, recebe nota 10 com louvor, daí ele fala, vou publicar a minha tese. Certo. Liga lá para o editor e oferece o material e ele fala, isso não dá para publicar. Por que não dá para publicar? Porque o seu assunto ele é tão fechado que ele interessa a 50 pessoas. Certo. Não tem, assim, é economicamente inviável. Uhum. Então, o teu canal não é esse aqui. Não é que o teu
conteúdo seja... Não é de qualidade. Pelo contrário, ele já foi validado, recebeu nota 10 com louvor. O caso é o seguinte, para você pegar esse conteúdo aqui e publicar num livro, a conta não fecha. Exatamente. É mais fácil você pegar a sua tese e levar para 30 pessoas que se interessam por aquele assunto, promover um jantar na sua casa e falar do assunto. Exatamente. Simples assim. Então, esses textos quadrados que a gente recebe e o cliente fala, publica aí. Publica para quê? E eu acho que esse paralelo não é difícil para o advogado, porque quando eu precisei procurar um advogado, meu conhecimento técnico jurídico é zero, é provavelmente negativo. Então, o que eu vou? Eu vou lá, acho alguém que eu confio, explico o meu problema, ele fala, olha, o caminho é esse, e eu confio nele, fico aliviado, falo, poxa, ainda bem que eu contratei aqui essa pessoa que sabe o que fazer. E daí ele faz o trabalho inverso, né? Você conta um problema que ele entendeu e ele escreve de uma forma que você nunca mais vai entender. Exatamente. Que é o trabalho dele, o canal dele e o caminho dele. E daí a chance de funcionar é alta. É alta. Então, os advogados têm que também pensar assim, por outro lado. Falar, poxa, vamos confiar aqui nos profissionais do marketing, porque senão a verdade é que alcançar os objetivos fica muito mais difícil. E vem cá, né? Ele não precisa confiar nos profissionais do marketing. Da mesma forma que você não precisa confiar nos profissionais do direito. Cá entre nós. Mas escolha um que você entenda que tem a qualificação técnica necessária para te atender e constrói com ele um laço de confiança. Exatamente. Confiança se constrói, né? Sem dúvida, sem dúvida. Confiança se constrói. Daí você vai construindo e tenta trabalhar menos, né? Em coisas que você não precisa, como marketing. Toda vez que eu vejo... eu nunca vi uma agência de publicidade com um comitê jurídico. Certo. Mas todo escritório tem comitê de marketing. Daí assim, você tem razão. 15 sócios discutindo se o cartão de visita tem que ter fonte A ou B. Rapaz, não é muito razoável isso. Eu também acho que não. Como metodologia, como método de gestão, não é muito razoável. Né? Pensa em escolher alguém que tem o que oferecer e aposta. É isso. É que todo mundo faz. A gente não conserta motor de carro. Né? Leva no mecânico, ele conserta o motor de carro e você acredita. Se ele não consertar, você não volta mais lá. Você arruma outro. Se ele consertar, você volta sempre lá. Acho que é mais ou menos por aí, né? Será que é? Acho que todas essas analogias ajudaram a contextualizar um pouco o que a gente está querendo dizer. Mas será que a gente quis dizer só pra gente hoje ou vai ser útil para os advogados? Eu acho que vai ser bem útil, viu? Muito bem. Valeu, Gabriel. É isso aí, valeu, Seco.